a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Vamos avançar, e aí quando nós terminarmos esse sermão, teremos apenas o capítulo 6, para então termos avançado na exposição de todo o livro. Os nossos adolescentes, pré-adolescentes, podem ir para as ministrações de vocês. E, por favor, você acompanhe a leitura dessa porção da Sagrada Escritura. Diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua própria mulher como a seu corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Como anda a situação dos casamentos no nosso país? Quais os sinais que nós temos da condição das famílias? Há alguns dados que são bem alarmantes, muito preocupantes. E os dados mais recentes, consolidados pelo IBGE, aqueles mais recentes que nós temos, datam do ano de 2022. Então, se a gente pega esse parâmetro até 2022, olha que situação extremamente preocupante pelo qual o país está passando no tocante à saúde das famílias, dos casamentos. Primeira coisa, ano após ano, o número de divórcios bate o recorde anterior. Nós estamos batendo recorde de mais e mais divórcios a cada ano. Então, por exemplo, o último dado que nós temos, de 2021 para 2022, houve um aumento de 8,6% nos divórcios, sendo que o ano de 2021 havia sido o ano, dentro da história, dentro dos registros que existem, o ano que já havia tido mais divórcios, pois nós conseguimos bater o recorde de 2021 e avançar nesse triste número de mais 8,6%, mais de 400 mil divórcios no ano de 2022. 47,7% dos divórcios em 2022 aconteceram antes dos 10 anos de casamento. As pessoas estão casando bem mais tarde, na maioria dos casos, e os casamentos estão durando bem menos. Pense só, 47,7% acaba antes de completar 10 anos de relacionamento, de casamento, de terem dito sim um para o outro. Aqui vem um ponto também extremamente alarmante. Dos divórcios que acontecem, 54,2% foram com casais com filhos menores de idade. Vou repetir. 54,2% dos divórcios foram com casais com filhos menores de idade. E aqui eu quero, inclusive, colocar um ponto importante. Os irmãos sabem que eu estou num segundo casamento. Passei por um divórcio. Eu sei a dor, o sofrimento, a complexidade,
as fraturas que isso provoca por experiência própria. Tenho a minha consciência limpa diante do Senhor, que não foi uma escolha minha, não foi o que eu quis, inclusive tinha uma certa noção do que isso poderia provocar na vida dos meus filhos. Uma era uma adolescente de 15 anos, a outra uma pré-adolescente de 11 e um menino de 8 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa quem seja a responsabilidade, ou quanto essa responsabilidade é dividida entre os cônjuges. Mas divórcio é uma desgraça na vida dos filhos. É uma desgraça. Eles vão levar marcas para o resto da vida. E preste atenção no que eu vou dizer. Você pode fazer o melhor como pai separado. Você pode fazer, minha irmã, o melhor como uma mãe separada. Mas você não evitará as consequências danosas dessa decisão que adultos tomaram, mas que crianças, pré-adolescentes, adolescentes sofrem a consequência. Então você tem noção do que significa um número desse? 54,2% dos divórcios envolvem crianças que vão sofrer a ruptura do relacionamento dos pais. Acho que isso começa a dar para nós uma noção da gravidade da situação no nosso país. Da gravidade. E do preço altíssimo que nós vamos pagar por ver o que está acontecendo com as famílias brasileiras. O número de casamentos, olha a contrapartida. Né? Olha o que o diabo está fazendo. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo também bate recorde. Ou seja, tem mais gente casando? Tem mais gente casando. Claro, né? Homens com mulheres, mas entre pessoas do mesmo sexo, o índice cresceu 19,8% em um ano só. Então nós temos um quadro recorde, constantemente aumentando, significativamente aumentando de divórcios. Esses divórcios, não é, mais da metade deles envolve famílias com filhos pequenos que sofrem diretamente o impacto das escolhas dos seus pais. E nós temos toda uma perspectiva de modelo de família que não envolve a ideia de um homem e uma mulher, um marido e uma esposa crescendo. E o pior, pesquisas indicam que o número de separação entre os evangélicos é muito, muito próximo do índice da sociedade como um todo. Datafolha, já lá em 2007, fez uma pesquisa entre os evangélicos e mais ou menos a metade dos evangélicos não via um grande problema na situação de divórcio, entendendo como uma possível saída para os problemas. Então nós vivemos tempos difíceis ao pensarmos na família, no casamento, nos papéis dentro de um lar, naquilo que deveríamos construir. Porém, irmãos, isso não é algo tão novo assim. Porque na época de Paulo, quando Paulo escreve essas palavras e nos dá uma percepção da família, do casamento, e quando a gente chega no capítulo 6, nós vamos ver que ele vai também abordar o papel dos filhos, o papel dos pais. Naquela época, no judaísmo, havia um problema gravíssimo. Primeiro, porque o judeu da época de Paulo, e vamos lembrar que Paulo era um judeu, tinha uma imagem muito distorcida do valor da mulher. Havia uma certa oração que quase todo judeu fazia todo dia, em que quando ele acordava, ele dizia mais ou menos assim para Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci pagão, não nasci cachorro e não nasci mulher.
Vocês lembram do embate de Jesus com os fariseus sobre divórcio? Porque havia toda uma ideia de que o homem tinha pleno direito de dar carta de divórcio para sua mulher. O oposto não era verdade. Por isso a pergunta dos fariseus para Jesus, a pergunta capciosa, não é? Por que Moisés deu direito de carta? Pode então o homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Porque entre eles próprios, os fariseus, haviam algumas correntes diferentes de pensamento, mas naquele momento da história prevalecia esta ideia de um direito masculino quase que pleno, e ainda com justificativa teológica. E no mundo pagão, na cultura da época, chamada cultura helenista, pior ainda. Pior ainda. A mulher era tratada como um objeto. Havia uma ideia de que a esposa era aquela figura que deveria ficar dentro de casa, à disposição do marido. O papel dela era cuidar dos filhos legítimos, mas qualquer ideia de prazer, qualquer ideia de satisfação, deveria ser suprido pela prostituição. A prostituição, ela era algo, diríamos assim, ainda pior do que nós vemos nos nossos dias. Esse era o contexto. E Roma era uma das principais influências daquele mundo para essa visão distorcida da mulher, distorcida do casamento, distorcida do sexo, e que fazia com que aquela sociedade fosse tão promíscua. Então, quando Paulo escreve isso aqui, irmãos, para aquele contexto, isso era algo revolucionário, porque esse não era o padrão de casamento. Não eram assim que as pessoas, de um modo geral, viviam. Não era assim que as pessoas se relacionavam. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, lembram? Capítulo 5, ele diz, vocês não são mais trevas, agora vocês são o quê? Luz. Como luz, vivam sendo filhos da luz. E isso implica, inclusive, na vida conjugal e no modo com que nós vivemos a relação dentro de casa, dentro da família. Há um contraponto muito forte, intenso, entre a cultura vigente da época e aquilo que deve nos nortear como povo de Deus, quando nós pensamos no casamento, na família e no lugar que isso tem na nossa vida. Portanto, então, irmãos, esse texto tem uma perspectiva revolucionária. Revolucionária. Porque ele nos chama a entender os nossos deveres, principalmente na vida conjugal, nessa passagem específica que lemos, e fala basicamente de deveres, para que nós possamos gerar um estilo de vida matrimonial, primeiro, sustentável, que não ceda às tentações do presente século, ou como era naquela geração, de tratar o casamento, a vida a dois com banalidade. Mas não apenas sustentável. Não basta ser sustentável. Porque eu não tenho aqui nenhuma estatística sobre casamentos péssimos. Mas às vezes o casamento não está na estatística do divórcio, porém se existisse como, diríamos assim, fazer essa análise e jogar numa tabela para a gente saber quantos casamentos estão saudáveis, quantos casamentos estão enfermos, doentes, eu acho que nós levaríamos um grande susto. Então nós precisamos desejar e trabalhar, por isso nós temos deveres. Não apenas para que nunca passemos por um divórcio, ou se você passou um divórcio, como infelizmente eu passei, você agora tendo uma nova vida, Deus te dando pela graça dele a possibilidade de uma reconstrução, mas de repente você viver um casamento estragado, ruim. E aí você vai sustentando, porque você é crente, ou você já passou por isso, você fala, eu não quero passar por isso de novo. Mas não basta isso, irmãos.
Não basta. Nós precisamos construir uma relação que a gente diga, para a glória de Deus nós estamos crescendo. Para a glória de Deus nós temos aperfeiçoado o nosso relacionamento. Para a glória de Deus nós temos sido um casal mais maduro, que apoia um ao outro. Talvez como a gente não tinha tanta maturidade um pouco lá no início, mas nós estamos crescendo. O nosso casamento está evoluindo e ele, de um modo tremendo, manifesta essa glória de Deus através da família. Esse tem que ser o objetivo. E para alcançarmos esse objetivo, você precisa se atentar ao manual do fabricante. Que casamento não é diríamos assim, um fenômeno sociológico, antropológico. Casamento foi projetado. Casamento tem um arquiteto. Atrás dessa instituição há uma mente. E é a mente do Criador. E ele fez homem e mulher. Em algum aspecto, eles são iguais, na sua essência. Ninguém vale mais do que ninguém. Homem não é melhor do que mulher, mulher não é melhor do que homem. Não é o que a Bíblia diz? Porque para Deus não há grego, judeu, homem ou mulher. Mas ele nos fez diferentes para que sejamos complementares. Aí veio o pecado, deu uma estragada danada em tudo isso, né? Mas nós somos agora nova criatura. Agora nós estamos em Cristo. O mundo, a sociedade, pode estar voltando ao paganismo, vivendo um neopaganismo, inclusive na sua leitura da família, no papel do casamento, no que é ser homem e mulher, como isso se estabelece na relação interna da família. Ok, mas nós, você que é luz, você que tem Cristo, não. Nós precisamos entender o que o manual do projetista nos diz sobre família. E aí nós temos aqui nesse texto algo que o Barclay comenta da seguinte maneira no seu comentário bíblico. O fundamento principal desta passagem não é o controle, mas o amor. Qualquer pastor que for pregar nesta passagem bíblica, como eu estou fazendo essa manhã, ele tem um desafio enorme. Um desafio enorme. Por quê? Porque há muito ruído. Há muita incompreensão do princípio bíblico. Há muita distorção daquilo que a palavra de Deus está dizendo. E há uma sensação em muitos de que esta passagem chega quase a ser ofensiva. Porque ela então coloca o homem numa posição de opressão em relação à mulher. Não há nada mais longe da verdade que isso. O foco desta passagem é o amor. O amor de Cristo por nós. Por isso, ele fala de casamento, mas ao mesmo tempo, sempre fazendo analogia entre o casamento e a relação de Cristo com a igreja. A ideia de submissão nesse texto é uma resposta de amor. E essa resposta de amor não é só uma resposta de amor a Deus, porque a passagem fala de modo muito direto sobre o amor do homem e o que isso precisa produzir na sua relação com a sua esposa. Então, é amor de ponta a ponta. Como eu sou amado por Cristo, a que eu me sujeito por Cristo, e que amor eu posso experimentar numa relação conjugal que venha refletir Cristo e a igreja. Esse é o ponto central. E aí nós temos, no fundo, o desafio de que muitos e muitos divórcios, ou eles aconteceram por causa, sim, do autoritarismo. Quem entende essa passagem bíblica de maneira correta, por exemplo, vai ser uma voz contra o machismo. Porque o machismo, sendo uma estrutura de opressão sobre a mulher,
é algo, meus queridos, que deve ser plenamente rechaçado pela Escritura e por nós. Como? Olha aqui, você viu o que a gente leu? Como que um homem que ama a sua mulher, como Cristo ama a igreja, ele precisa amar a sua mulher mais do que ele próprio, porque o próximo você ama como o quê? A si mesmo. O próximo, a sua mulher não. Você ama acima de você mesmo. É acima de você mesmo. Como que um homem que ama a sua mulher acima de si mesmo vai tolerar uma postura machista, opressiva, que tira o diálogo da esposa, tira a contribuição do pensamento da esposa, trata a esposa como um objeto e não como Cristo trata a igreja, a noiva dele. Como? Ao mesmo tempo, se a resposta de uma mulher também é autoritarismo, porque daqui a pouco, irmãos, as feministas vão querer exterminar os homens e sobrar só mulher no mundo, e aí vai morrer a geração. Né? Ou então vão pegar lá um banco de espermatozoide para ter filho. Não é? Porque homem não serve para nada, mas ainda vai ter que pegar o espermatozoide, não vai ter jeito. Feminismo é a outra moeda do machismo. Duas coisas opressoras, terríveis. Então, muitos e muitos casamentos acabam pela disputa de poder dentro da casa. Mas tem também um outro aspecto muito perigoso, que é o que a gente chama de hedonismo. Muitos e muitos casamentos, você já deve ter ouvido muito essa história por aí, acabam porque a pessoa, no fundo, ela quer ser feliz. E ela projeta que a sua infelicidade está onde? No casamento. Esses dias assistindo um vídeo de um casal célebre, muito conhecido. Os dois indo à igreja. O marido demonstra muito ser um homem de Deus. A mulher simplesmente grava um vídeo e fala assim: gente, eu quero que vocês entendam, meu ex-marido, ele é maravilhoso, ele é bom demais, não existe um homem como ele, papapá, 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 mas eu precisava ser feliz. Vai entrar lá no coração de uma pessoa assim para ver se ela está mais feliz hoje. Se ela já não deve a essa altura ter consciência assim, que burrice que eu fiz. Mas eu queria ser feliz. Eu preciso ser eu mesma. Certa vez, aconselhando um casal, uma pessoa virou assim, falou assim: é porque o meu cônjuge é tão bom, mas tão bom, que me oprime por ser bom. Hã? Então você quer uma coisa ruim na sua vida. É o coração seu que é mau. E que projeta no outro toda a sua ingratidão, infelicidade, busca por um prazer pessoal que não cabe ninguém, não vai caber ninguém mesmo. Em alguém que vê a vida assim. Pode ser o melhor cônjuge, a melhor mulher do mundo, e o camarada está nervoso até porque é a mulher crente, a mulher... Não, às vezes para ele é crente demais. Senhor amado. Por isso essa passagem é tão revolucionária. Então, se a gente entender que essa relação de submissão feminina, liderança masculina, não diz respeito a um sistema de controle, mas a papéis que se complementam dentro do projeto de Deus para que a família possa avançar, ter saúde e possa estar sustentada nele,
Se a gente entender isso, nós vamos falar assim, é assim que nós queremos viver. Mas se a gente não entender, nós vamos ficar numa guerra com a palavra de Deus e o pior, estragando a vida a dois. Estragando a vida a dois. De vez em quando eu falo uma coisa, talvez é a situação que você está aqui nesse momento, você está me ouvindo. Eu falo assim, tem umas coisas que Deus faz que eu não concordo. Deve ter coisas que Deus faz que você não concorda. De vez em quando a gente, por exemplo, treina, caminha com pessoas aqui, as pessoas crescem, né? Aí a gente fala assim, nossa, agora esse irmão, essa irmã, essa família vai ser uma bênção, vai nos ajudar com a liderança. Aí Deus resolve mandar eles para algum lugar. Eu tenho que ser honesto, eu fico discordando de Deus. Só tem um problema nessa minha relação com Deus. Ele sempre está certo. E eu sempre estou errado. Ele sempre está certo e eu sempre estou errado. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então você pode ter a crise que for. Ah, mas eu tenho dificuldade. Pode ter dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está certo. E se você pensa diferente, você está errado ou você está errada. É simples assim. Como nós pertencemos a Cristo, eu entendendo ou não entendendo, eu concordando ou discordando, qual é o meu papel como seguidor de Jesus? Me submeter a Ele. Ponto. Ponto. Então, vamos tentar te ajudar a entender. Mas vai que você fala assim, pastor, mesmo assim eu não entendo, eu tenho dificuldade de aceitar. Beleza. Então você ore a Deus e fala assim, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Me ajude a aceitar aquilo que o Senhor ensina. Me traz paz. Se não entendeu direito, busca discernimento. Então vá para a palavra de Deus com mais profundidade. E aí dentro dessa perspectiva, então o que é esta submissão? É como diz a própria palavra, estar debaixo da missão de alguém. Ser submisso é dizer assim, eu estou debaixo da sua missão. Eu estou aqui para apoiar a sua missão. Nós somos de Cristo, então nós somos submissos a Cristo. A missão de Cristo é nossa missão e nós estamos sujeitos a ela. Isso é submissão. A Cristo, minha irmã, a sua submissão deve ser plena. Ao seu marido, não. Porque se o seu marido te exige qualquer coisa que te tira da submissão a Cristo, você fica com Cristo. Você obedeça a Cristo. Veja só um exemplo. Uma das cláusulas de exceção, ou seja, que nós entendemos que é uma situação que o divórcio, infelizmente, vai acontecer, e que é o mal menor, é quando um cônjuge chega no outro e diz assim, ó, esse negócio seu aí, de andar com Jesus, de ser crente, de servir a Jesus, você escolhe ou a mim ou essa sua fé. Escolhe entre as duas coisas. Irmãos, a Bíblia diz, divorcia. É um caso que você vai divorciar. Por quê? Você tem que amar o seu marido, respeitar o seu marido, mas você tem que amar mais a Deus e se submeter acima de tudo a Ele. A Ele. Então, a submissão da esposa não é, diríamos assim, na amplitude que é a nossa submissão a Deus. Agora, qual que é a missão do marido? Ó, você, né? Eu não. Você, irmã, não é? Vou estar submissa à missão do meu marido. Qual que é a missão do seu marido? Se você não sabe, vai ser difícil ser submissa, não é? Você, marido, quando você está ouvindo aqui, pastor, ainda bem, o senhor hoje está dando uma palavra, né? Eu já preguei assim em algum lugar, né? Porque o marido, não sei o quê, aí a irmãzinha fazia assim.
Tem que mudar ela. Né? Então, às vezes, dentro de você está aí. Pastor, agora gostei desse pastor. Está pondo casa na ordem. Mulher submissa. Mas qual que é a sua missão, marido? É coisinha básica. Amar sua esposa com toda a sua força. Como eu disse, amar a sua esposa acima de você mesmo. Então veja, irmãos, quão é maravilhoso e revolucionário o plano de Deus. Deus está dizendo assim, filha, respeite seu marido, se submeta a ele. E o mesmo Deus está dizendo assim, filho, sua missão, ao pensar no casamento, o modo com que você vai glorificar o meu nome, o modo com que você vai apontar para o meu filho, é você amando a sua mulher sacrificialmente, como o meu filho ama a igreja. Essa é a sua missão. E aí tem muita mulher que tem dificuldade de ser submissa, porque muitas vezes, para ela vai custar justamente viver uma relação simplesmente de perdas, porque às vezes o marido não está cumprindo a missão dele. Aí ele não cumpre a missão dele e ele quer submissão. Mas tem mulher que ela quer ter a missão e quer um marido submisso. Tem. Existem casamentos onde o homem se torna submisso pela opressão da mulher, pela liderança da mulher. E meus amados irmãos, eu sou um cinquentão. Eu já vivi o suficiente para saber onde isso vai dar, irmã. Você vai se esgotar. O Senhor não deu esses papéis à toa. O Senhor deu esses papéis porque há áreas que você, mulher, é extremamente resiliente. Extremamente resiliente. Muito mais forte do que nós homens. Mas há outras áreas que os homens têm o papel de fazer isso aqui, pelo seu lar, e resguardar a sua esposa. A pancada vem aqui, mas eu vou resguardar minha mulher. Isso envolve coisas muito práticas, gente. Como você administra dinheiro em casa. Como você corrige filhos. Maridos, que são isentões dentro de casa. Tudo em cima da mulher. Como você apoia emocionalmente. O texto fala sobre isso. O texto fala da gente cuidar da esposa como a gente cuida do próprio corpo. Você toma banho, escova dente, se precisar vai no médico. Você tem que cuidar da sua mulher como você cuida de você mesmo. Agora, se você não cuida de você, aí você tem que vir no gabinete pastoral, fazer aconselhamento, ir no psicólogo, se precisar você toma um remédio no psiquiatra. Se você não cuida nem de si, alguma coisa está errada. Mas eu creio que a maioria das pessoas aqui tem um certo zelo por si próprio, pois a Bíblia está dizendo, você tem que ser zeloso, cuidadoso, resguardar emocionalmente, resguardar espiritualmente. O que o texto diz? Que a gente ama e através desse amor a gente purifica a esposa, como Cristo purifica a igreja. Através desse amor, a gente então supre a esposa da gente. Então, irmãos, se a gente entende que a missão do homem, porque nós estamos falando aqui de casamento, o texto fala sobre casamento. Então, em relação à sua mulher,
Qual é a sua tarefa? Qual é a sua missão? O que é que você tem que perseguir, homem? Amá-la sacrificialmente. Ponto. E você, mulher, se submeter à missão que ele tem. E debaixo dessa missão, respeitar o seu marido e dar a ele a liderança que ele precisa exercer. Agora, num contexto social que nós estamos vivendo, como esse, com os números que nós estamos vendo se apresentar na nossa sociedade, com números tão parecidos no ambiente da própria igreja, será que nós estamos entendendo o nosso chamado para o casamento? Você, jovem, que tipo de casamento você vai querer construir? Você já tem orado para Deus te dar alguém que tenha o temor do Senhor e debaixo desse temor possa tentar viver essa saúde provocada por esse encaixe, onde alguém diz, meu bem, lidere o nosso lar. Mas ao dizer isso, do outro lado, ela tem um marido que fala, meu bem, eu vou fazer tudo em amor a você. Eu não vou usar essa liderança contra você. Ao contrário, eu vou usá-la para preservar você e abençoar a nossa família e nós criarmos nossos filhos. Jovem, você está entendendo isso? É o tipo de atração que te enche os olhos. Irmãos, ninguém aqui tem um casamento perfeito. Cristo nos amou perfeitamente. Eu não amo a Nair com perfeição. Eu gostaria de amar, mas eu não amo. Você, minha irmã, nem sempre vai ter facilidade de entender e praticar esse princípio. Então, estas coisas precisam ser como alvos a serem perseguidos. Alvos a serem lançados diante de Deus e falar assim, Senhor, nos ajude a crescer nisso. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu e Nair batemos um papo. Ela não está aqui porque ela está ajudando o Ministério Infantil. E basicamente o que nós fizemos foi tentar entender o que nós precisamos mudar. Porque esses são os alvos. E a gente nem sempre acerta. A gente tem que arrepender, consertar e retornar para o objetivo. Homem, ame a sua esposa de modo sacrificial. Resguarde, proteja. Se levante como um soldado defendendo a sua esposa. Mulher, aceite esse papel do seu marido. Ajude ele a te amar assim. Passa a bola para ele. Deixa ele ser homem. E se vocês dois buscarem a mesma direção no Senhor, quais serão os frutos dentro do seu casamento? Que visão, em nome de Jesus, será construída no coração dos seus filhos? Que bênçãos serão advindas desta obediência ao modelo e à palavra de Deus? Que nós possamos pensar nisso. E que você volte para sua casa, você que é casado. Bata um papo com seu cônjuge. Meu bem, o que nós temos falhado nessa busca de viver isso? Aqueles eram tempos difíceis, esses são tempos difíceis, mas nós temos a direção. E nós precisamos persegui-la em nome de Jesus. Amém? Quem aqui sente que isso não é uma coisa fácil? Estamos juntos. Mas precisamos perseguir. Amém? Vamos orar agora?